Irmãos, a graça e a paz, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de 1 João, carta do apóstolo João, capítulo número 4. É interessante como são as coisas, irmãos, assim, os bastidores, né? Eu pensei em pregar sobre o tema de hoje, tinha até o título da pregação, mas eu falei, não vou pregar sobre isso não. Aí fui para abrir um livro, abro o livro, na primeira página estava o mesmo título que eu tinha acabado de pensar. Aí eu falei, é isso mesmo, Deus quer que pregue. Então, vamos, né? 1 João, vamos ler o verso 16, depois a gente volta para o verso 7. 1 João 4, 16. Assim conhecemos o amor que Deus tem por mim e por você, e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Até aqui, queridos. Vamos orar. Senhor amado, pedimos, Pai, que a realidade da Tua palavra seja algo presente no nosso coração e nos transforme. Faz a Tua boa obra, Pai. Nos abençoe a conhecer a Ti cada vez mais, vivendo o que aqui acabamos de ler, e que o Senhor realize a Tua vontade em nosso meio. Fala conosco nessa manhã, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, amados. Esse é um trecho das Escrituras que eu particularmente gosto bastante. E o irmão Anselmo sempre me pergunta, pastor, qual é o tema da pregação? Você tem alguma indicação do louvor? Eu geralmente prefiro não falar, porque aí o Espírito Santo faz, né? E sempre dá certo. A primeira mensagem, a primeira coisa já foi que o amor não falha. A última aí, nós podemos vencer, temos que viver no poder do seu amor. Esse é o Evangelho, né, irmãos? Bom, fazendo a introdução aqui da nossa pregação de hoje, conhecimento humano, irmãos, todo e qualquer conhecimento humano é formado a partir de 4 grandes arquiteturas. São 4 grandes aspectos que geram um conhecimento. O primeiro aspecto é a ontologia. É como a ciência divide, né? O conhecimento humano, a formação do conhecimento. A primeira coisa é a ontologia, ou seja, quando você define o que é uma dada coisa. Um dado átomo, você vai definir que aquele átomo é um átomo de carbono. Já o outro átomo é o átomo de hidrogênio, outro átomo de nitrogênio, e por aí vai. E tudo isso é definido a partir das características. Então, a ontologia define o que algo é. A natureza do ser, suas propriedades, suas características. É especificado o que define um átomo de carbono. Isso é a ontologia que diz. É a definição do que algo é. Esse é o primeiro aspecto do conhecimento. O segundo aspecto é epistemologia, ou seja, como você conhece algo, como você justifica um dado conhecimento, como você, dado que você sabe as características do carbono, como é que você identifica na prática, no exame, no microscópio, enfim, como você chega a justificar que o carbono se comporta de tal ou qual maneira. Isso é a teoria do conhecimento, que é a área da epistemologia. Terceiro aspecto, terceira arquitetura do conhecimento, da formação do conhecimento humano, é a aplicação disso na vida prática, que aí entra a ética. Como você aplica corretamente um dado conhecimento segundo um princípio que beneficie a sociedade, seja em prol do bem comum. Essa é a ética. E o quarto ponto é a lógica. Como você organiza a partir das definições de como conhecer algo, da experiência e da ética, como é que você organiza tudo isso de uma forma coerente
e de uma forma válida. Isso é a lógica. Então, são esses 4 arquiteturas do conhecimento humano. E isso também pode e deve ser aplicado à teologia. E aí a gente faz perguntas, ou seja, da ontologia, que é a definição de algo. Quem Deus é? Como você define Deus? Como é que você explica Deus? O que o caracteriza? Qual que é a sua essência? O que é o princípio primordial e básico de definição de quem ele é? Isso é ontologia aplicada à teologia. A epistemologia, já que você sabe, definiu como é Deus, como você conhece esse Deus? Como é que você se achega a ele? Como é que você tem contato, relacionamento com ele? Isso, como conhecer a Deus, é a pergunta da epistemologia. Da ética, sabendo como Deus é e como se relacionar com ele, como a gente passa a agir na nossa vida diante desse Deus? Como é que a gente aplica isso na nossa vida diária? E a pergunta da lógica é como que a gente organiza o nosso pensamento? Como a gente passa a raciocinar, pensar e lidar com a vida a partir do que a gente conhece, a partir de Deus? Essas são as perguntas e, por incrível que pareça, a resposta para todas elas é a mesma, que é o que nós lemos aqui em 1 João 4, ou seja, o princípio fundamental da explicação da vida de Deus, que define Deus, é o amor, que é o princípio básico. É o que nós vamos ver. Ontologia, quem é Deus? Como ele é? O que o define? Qual a essência do ser de Deus? A Bíblia, irmão, se você for lendo, conta-se as histórias, Abraão, Davi, Jeremias, Isaías, vai tendo o que chama na teologia de uma teologia narrativa, ou seja, vai tendo histórias e contando como as pessoas se relacionaram, como as pessoas experimentaram Deus, mas nunca dizendo, olha, Deus é isso aqui. Não, nunca se chega a isso, porque Deus é algo tão grande, irmãos, tão espetacular, tão sublime, tão acima da compreensão humana, tão excelso, tão maravilhoso, que qualquer definição que você tente dar para ele, em geral está muito aquém e, em geral, cai na heresia, porque você está limitando sobremaneira alguém que você jamais deveria ousar limitar. E é uma presunção humana, quase uma petulância você querer falar sobre algo tão gigantesco com a sua mente tão pequena. Então, se a gente tentar definir Deus, geralmente a gente esbarra nas nossas limitações e na limitação de qualquer que seja, porque Deus é grande demais. Como diz um outro teólogo, ele é completamente outro. Ele é tão outro, que é tão diferente, ele é tão sublime que as palavras não conseguem alcançar quem ele é, e a gente vai ver isso quando a gente chegar na glória, que a gente vai ficar totalmente embasbacado, sem palavras, totalmente assustado com o tamanho e a beleza e a perfeição de Deus. A gente vai realmente tomar um choque quando a gente vê quão pouco, né, um outro que eu li também, fala, quando a gente chegar no céu, não sei se vai ser isso, acho que não, mas ele fala, um dos principais sentimentos que a gente vai ter é de profunda vergonha. De tão pouco a gente buscou Deus, tão pouco a gente valorizou. Por mais que você tenha valorizado Deus, vai ter sido muito pouco. Por mais que você tenha vindo à igreja, lido a Bíblia, você vai ter profunda vergonha ao ver quem ele é. Fala, meu Deus, como eu deveria ter servido mais, louvado mais, orado mais, estado com ele mais. E agora que eu estou aqui com ele perfeitamente, eu poderia ter vivido muito melhor com essa presença se eu tivesse valorizado ele mais lá na terra. Mas é isso, irmãos, ele é muito grande. E um dos pouquíssimos lugares em que as Escrituras chegam e falam, olha, Deus é isso, essa afirmação de 1 João 4, em 2 versos. Então, não apenas a Bíblia raramente define Deus, como aqui, define 2 vezes, com a mesma definição, as mesmas palavras. Theos, agape, estim. Ou seja, Deus é amor. Verso 8 e verso 16, Theos, agape, estim. Deus é amor. Lutero, no seu sermão para o dia de Natal, está chegando o Natal aí, eu vou viajar, Feliz Natal para vocês, não estarei aqui com vocês.
Mas Lutero, no seu sermão para o dia de Natal, em 1522, ele, baseado aqui em 1 João 4, Deus Agapistin, ele fala em alemão, God is eitel Liebe. É uma expressão que me marcou muito, que ele fala, Deus é puro amor. Deus é completamente amor. Não há nada em Deus que não seja amor. Ele é 100% amor. Ele é puro amor. É a constituição básica e total de Deus. Ele é puro amor. God is eitel Liebe. Eitel Liebe é puro amor. A frase completa desse sermão dele é: Deus é puro amor. Por isso ele flui totalmente para fora de si e se dá inteiramente. Ou seja, irmãos, há uma diferença ontológica, a gente está falando de ontologia. Não é que Deus tem amor por nós, Deus é uma pessoa amorosa, ele tem amor. Não é que ele tem amor, possui amor, ele é amor. Todo o ser dele é puro amor. Então não é um princípio moral, olha, eu, Deus, vou viver só amando. Não é um princípio moral que ele escolheu, não. É ontológico, faz parte do ser dele. A natureza total de Deus é amor. É a essência dele, é o todo de Deus. O todo de Deus, expressamente, é puro amor. Não é que haja amor dentro de Deus. Deus e amor são uma coisa só. Ele é puro amor. Então, quando você está diante de Deus, seja orando, seja louvando, você está na presença de Deus, você está diante de Deus, você está diante do amor da sua forma mais plena, da sua forma mais pura, da sua forma total, íntegra e perfeita. Você está diante de uma completa presença de amor, diante de quem você está. Deus não apenas ama, Ele é amor. E sabendo disso, a nossa visão de Deus, a nossa relação com Deus, tudo isso tem uma nova dinâmica. Se você entende Ele assim. Deus não nos ama, primeiro, Ele não te ama porque você está dando algo a Ele, porque você é um bom servo, uma boa pessoa, você é bondoso, você contribui com a igreja, ou você fala dele para alguém, ou porque você tem um tempo com ele. Ele não te ama por causa disso. Deus te ama porque é da natureza dele amar. Você não tem condições de fazer Deus não amar, porque você estaria colocando em Deus algo que ele não é. É impossível Deus não amar alguém. É impossível, porque ele é puro amor. Só há nele amor. Toda ação de Deus, todo sentimento, toda relação de Deus é uma relação de amor. Até quando, no fim dos tempos, ele executar juízo, é um juízo de amor. Um amor, uma ação de amor para extirpar o mal do universo. E é uma ação do amor gerar proteção para aqueles que escolheram viver o amor, e será então estabelecido de uma vez por todas o império do amor. Só haverá o amor, e o amor dele, por aqueles que escolheram o amor, estabelecerá isso. E aqueles que não escolheram o amor, não viveram o amor, não farão parte disso, porque foi a escolha delas. E o amor respeita essa escolha, e o amor estabelecerá o amor como a realidade única do universo. Então, isso tem que nos trazer uma tranquilidade, irmãos, porque quando você errar, quando você estiver frio espiritualmente, quando você cometer algum pecado e pensar, poxa, não tem mais jeito, pisei na bola, Deus não me quer, agora não dá mais, não tem como voltar atrás. Irmãos, Deus vai sempre te amar. Deus ama o contrito de coração, Deus aceita o arrependimento, porque o amor cobre multidão de pecados. Você sempre será amado e sempre estará de portas abertas para te receber, te curar, te ajudar e te levar para o caminho certo. Você sempre foi, todos os dias da sua vida, amado, e você sempre será, todos os dias da sua vida, amado. Tem uma música que eu gosto, que em inglês chama Never Been Unloved. Eu nunca fui não amado. Nunca. Nem um segundo da sua vida
Nunca você fala, não, ninguém me ama. Não, sempre você foi amado. Todos os dias, todos os minutos, todos os segundos da sua vida, você foi amado por aquele que é puro amor. Você não é amado só quando está sendo santo, ou puro, ou bom. Você é amado mesmo quando não for, e apesar de tudo isso. Porque Ele é tão excelso, Ele é tão sublime, que passa por cima das nossas fraquezas, e por isso que a gente cantou aqui, né? Nossas fraquezas podem ser vencidas no poder do seu amor. É através do amor dele, irmãos. E está aqui a cruz, para dizer que Deus morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Ele nos amou apesar de nossos erros, e Ele nos ama dessa forma, e o amor dele venceu a nossa maldade. Onde abundou o pecado, eu tivesse noção do que Deus já presenciou na história humana, e ainda assim Ele resolve ir para a cruz, é uma loucura. Na verdade, Deus, olhando por tanta calamidade e mal que o ser humano faz nesse mundo, tanto que pessoas destroem pessoas, pessoas destroem animais, pessoas destroem a natureza, e o ser humano só destruindo, com um nível de crueldade impensável, que o ser humano se diaboliza mesmo, se demoniza em tantas coisas, em corrupção, em violência, em sexualidade destrutiva, tanta coisa ruim que o ser humano faz. Assim, Deus olhando essa coisa abominável que estava aqui, que Ele deveria enviar legiões de anjos com espada aqui e acabar com tudo. Mas o amor dele não faz isso. Onde abundou o pecado, né? Onde abundou a santidade, nós sendo servos, não, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque o amor de Deus é capaz de ser muito maior do que a nossa maldade. Como João 3,16 diz, Deus amou o mundo de tal maneira. Como Ele faz isso? Porque é a essência dele. Ontologicamente, Deus tem um amor tão gigantesco que Ele é puro amor. Imagina o tamanho de Deus, e esse tamanho enorme é 100% amor. Então você vê diante de quem estamos e com quem estamos, e por isso que Ele merece tanto louvor, irmãos. Por isso que Ele merece cada vinda à igreja, merece cada oração. Tudo que você fizer por Ele, Ele merece completamente, dado quem Ele é. Quem é Deus? Ele é eiterno, Ele é puro amor. E Ele merece, irmãos, tudo que fizermos por Ele ainda será pouco, porque estamos diante, irmãos, não é simplesmente um ser poderoso, e Ele é. Não estamos simplesmente diante de alguém imortal, e Ele é. Não estamos meramente diante de um ser que antecede a tudo e a todos, que é verdade. É muito maior que isso. Ele merece por quem Ele é. E o que Ele é, a definição principal não é Ele é imortal, ou Ele é todo-poderoso, ou Ele é antes do tempo, e tudo isso é verdade, mas a principal definição é que deveria colocar em nós essa vontade de servir, amar e seguir e crer, e sempre estar com Ele Deus é puro amor. Theos agape sim, ou God is eideolib. Essa é a ontologia, o ser de Deus, a principal definição que as próprias Escrituras e Ele próprio se dá a si mesmo. Epistemologia, como a gente conhece esse Deus? Como conhecer a Deus? João responde, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Olha como é interessante, né, irmãos? Espera aí, como é que a pessoa conhece Deus? Estudando livros de doutrinas? Será que é passando muito e muito tempo em ambientes religiosos e eclesiásticos? A Bíblia fala que a principal vivência que nos leva ao conhecimento de Deus não é nada disso. Essas coisas contribuem, obviamente. Mas é quem ama que é nascido de Deus e conhece a Deus. E para deixar claro, ele fala, e quem não ama não conhece a Deus. Por quê? Como assim? Essa pessoa leu todos os livros, sabe todas as doutrinas, escreveu livros, fala sobre Deus, canta cânticos, tudo isso. Como é que a pessoa não conhece a Deus? Claro que conhece, ele sabe como é que Deus é, o que Jesus ensinou, ele sabe versos da Bíblia, como assim?
E João explica, quem não ama, não importa o tempo de igreja, não importa as doutrinas que tenha decorado, quem não ama não conhece a Deus. Ponto. Por quê? E ele explica. Porque Deus é amor. Se a pessoa não ama, ela não conhece o Deus que ama. Ou seja, a gente falou ali da ontologia. Quem Deus é? Ele é puro amor. E essa pessoa não vive isso, não tem Deus dentro de si. Ele pode ter conhecimentos abstratos, conhecimentos teóricos de Deus, mas isso não faz parte da vida dessa pessoa. Quem não ama, não conhece a Deus. Ponto. Porque Deus é amor. Agora, aquele que ama, ele pode até ter um ou outro erro teológico, pode não saber muito das Escrituras, pode ter seus problemas, pode até estar numa igreja problemática, mas essa pessoa, apesar de tudo isso, de um ambiente ou de conhecimentos prejudicados em alguma área, mas se essa pessoa ama a Deus, irmãos, ela é nascida de Deus. Deus passa por cima de tudo isso e está no coração dela. Por isso Jesus diz, o meu reino está dentro em vós. O reino dele não é tá aqui um reinado, um trono e nós como súditos seguindo, não. O reino dele está dentro em nós, ou seja, ele que é puro amor, para reinar sobre a sua vida, não é uma mera obediência externa. Você precisa amar, ter esse reino dentro de você, ter a essência dele dentro de você. Quando você ama, você participa da natureza de Deus, você vivencia Deus dentro de você. Você vivencia Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então a forma de saber se você realmente conhece a Deus é se você realmente ama as pessoas, se você realmente ama a verdade, ama a justiça, ama o Evangelho, ama a misericórdia, ou seja, você tem amor por pessoas, pela natureza, pela vida. Ame. Quanto mais você amar, mais você está diante da realidade de que Deus é. E essa realidade dentro de você. Não é de teorias que Deus quer que você decore, né? 7 pontos que definem isso ou aquilo. Ele quer ver se você vive a realidade dele a partir do seu interior. Então, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13, a pessoa pode ter toda a teologia, pode ter todos os dons, até dons supostamente espirituais, aquela pessoa pode falar em outras línguas, pode profetizar, pode expulsar demônios. Se essa pessoa tem toda a teologia, todos os dons, toda a ciência, fé, capaz de transportar montes de um lugar para o outro, o apóstolo Paulo diz, mas se não tiver amor, eu nada serei, de nada me valerá. Então veja como isso é grande, irmãos. Como isso é grande, e como a gente mede a relação das pessoas com Deus, se a pessoa é espiritual ou não, por critérios totalmente diferentes dos de Deus. Se a pessoa tem todos os dons, a pessoa olha para aquela pessoa, nossa, ele profetiza, as coisas acontecem, ele expulsa demônios e o demônio sai da pessoa. Nossa, que pessoa espiritual, que pessoa que caminha com Deus. O apóstolo Paulo disse, se essa pessoa não ama, ela nada é diante de Deus, e isso de nada vale. Nossa, aquela pessoa lutando por uma causa nobre, por uma causa justa, deu o seu corpo para ser queimado e deu todos os bens aos pobres. Mas se essa pessoa não fez isso por amor, fez só por raiva contra o sistema, ou fez isso porque, enfim, queria derrubar um dado regime político ou qualquer outra coisa, enfim, por qualquer outra motivação, por um trauma do que um regime político fez no passado com os pais, ou ele quando criança, e resolveu dar o seu corpo para ser queimado, ou em relação aos pobres, ele resolveu dar todos os bens aos pobres, para que aparecesse no cartaz, todo mundo falasse sobre ele, ele se sentisse valorizado, se sentisse mais importante, ou fez isso só por interesse, até mesmo celestial, não, no céu eu quero estar entre os top, pensando só nele, ou seja, se não fez por amor, isso de nada vale, irmãos. É o primeiro critério. Por que é o primeiro critério de Deus? Porque é quem ele é amor. Se você não faz dado a partir da essência dele, a partir de quem ele é, que ele é um movimento
que não se une, não se associa, não se adequa a quem Deus é. A pessoa está fazendo por interesses, por traumas, por egoísmo, por raiva, seja lá o que for. Nada disso, se você for analisar, realmente presta. Pode ter até bons resultados. Você dá os bens aos pobres, é um bom resultado. Mas a pessoa fez isso para ganhar votos na eleição do fim do ano. Está pensando só, deu os bens aos pobres para ganhar votos, vencer a eleição no fim do ano e roubar essas pessoas aqui, que ele acabou dando ali um botijão de gás, seja lá o que for. E Deus sabe. Deus conhece o coração humano e conhece os nossos corações. Quando a gente faz por interesse, se aproxima de uma pessoa por interesse, ou, enfim, faz algo a contragosto, faz algo pelo marido, ou pela mulher, ou pelo filho, mas faz a contragosto. Tem que fazer esse negócio, é mandamento de Deus. Ou faz porque, se eu não fizer a pessoa vai ficar chateada, que saco. Eu vou fazer porque tem que fazer, né? Fazer o quê? Casei, agora tem que fazer. Tudo isso Deus vê, irmãos. Qualquer ação que você fizer, pode ser a mais perfeita. Você fez um café na cama para a pessoa lá, e a pessoa ficou maravilhada, te agradeceu, te abraçou, mas você só fez porque é aniversário de casamento. Fez, estou cansado, não queria fazer esse negócio, mas tem que fazer. Deus sabe. E se é uma ação sem amor, Deus não está nisso, isso de nada vale, nada serei. Se você chega diante de Deus, Deus, aquele dia eu fiz tal coisa. Não fez. Porque só é realidade no céu, irmãos, aquilo que é feito em Deus, em amor. Se você até falar de Deus a uma pessoa, ótimo, mas se não tiver amor, como diz o apóstolo Paulo, será como um sino que retine, será um barulho no céu, porque a sua motivação não foi amar aquela pessoa. Você fez porque é obrigado, o evangelho diz que eu tenho que fazer, ou porque eu tenho um cargo na igreja, eu tenho que falar de Deus à pessoa. Se não tiver amor, irmãos, a motivação conta. Se não tiver amor, de nada vale. Por isso que eu frequentemente prego sobre amor. Por quê? Porque senão tudo que a gente fizer de nada vale. Nossa reunião, nossas orações, nosso louvor, não valerá. Mesmo se tivesse uma obra social maravilhosa, fizéssemos grandes coisas para Deus, de nada vai valer. Por quê? Não há amor, não há a presença de Deus. Vai ser sino que retine, só barulho. O amor precisa ser a marca do cristão. Por isso Jesus diz, eles saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Então, quanto mais você se entrega ao amor, mais você entrega-se a Deus. E quanto menos você se entrega ao amor, por mais que ore, louve, fale sobre Deus, quanto menos amor houver em você, menos Deus haverá em você. Porque Deus é amor. Há menos amor, há menos Deus. Simples e factual. Quanto mais viver o amor, mais Deus estará presente na sua vida. Mais amor, mais Deus. Pois, que o apóstolo João diz, pois o amor procede de Deus. Então, todo amor que houver no universo teve uma procedência, teve uma origem que é Deus. A gente se assusta, né? Pode ser onde for, na Índia, na China, no Uruguai, Austrália, onde for, na religião que for. Se houver amor, aquele amor procedeu de Deus, pois o amor procede de Deus. Então é algo, um relacionamento particular de Deus com a pessoa, que passa por cima até da religião, da crença, do que a pessoa vive. E isso tem várias implicações. Por quê? Porque o amor procede de Deus. E que as Escrituras dizem, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Então, toda boa dádiva, todo dom perfeito, e o principal dom perfeito é o amor, vem do Pai das luzes. Se houver amor, há o Espírito de Deus ali trabalhando naquela pessoa para ela ser diferente e ser mais parecida com Deus. Porque quanto mais amor, mais parecida a pessoa é com Deus, porque Deus é puro amor. Então, irmãos, o conhecimento de Deus não é meramente intelectual, teórico, conceitual. Não, o conhecimento de Deus é vivencial, é o que você vive, o que está no seu coração. Esse é o seu conhecimento, o nível de conhecimento que você tem com Deus. Mesmo que alguém chegue aqui e pregue, tenha uma pregação espetacular, cheia de versos, cheia de anime aqui todo mundo dê glória a Deus, louve a Deus, todo mundo sai aqui
alimentado e feliz na presença de Deus. Se esse pregador, que pregou tudo isso e fez uma pregação que trouxe um benefício muito grande, até espiritualmente, para todas as pessoas, mas de nada vai valer para essa pessoa diante de Deus, se não tiver sido motivado por amor. Se tiver sido motivado por fama, ou porque ele quer construir um império, quer ter mais pessoas comprando seus livros, ou pelo dízimo e ofertas que recebeu, ou porque ele está querendo ser um pastor conhecido, quer ganhar dinheiro, de nada vale essa pessoa. O amor realmente é a única moeda, é o único valor que realmente há para Deus. E por isso, o conhecimento de Deus é prático. E nós lemos, todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então você permanece, apesar das agruras dessa vida, irmão, são muitos sofrimentos, muitas decepções, muitas mentiras, muitas humilhações, muitas ofensas. Quantas vezes você já foi maltratado, irmãos? Quantas vezes as pessoas já te pisaram? Quanta dor você já passou nessa vida? Quanto medo, quanta ansiedade, quanto cansaço, quanta tristeza você já passou nessa vida, irmãos? E novidades, você ainda vai passar por algumas, ou muitas. E mesmo assim, você permanece no amor. Eu não vou desistir de amar, não vou desistir de ser uma pessoa boa, não vou desistir de viver o Evangelho, não vou desistir de deixar o meu coração ainda terno, não me render à maldade humana e me associar a eles e ser mal também, e maltratar. Todo mundo me maltrata, vou maltratar também. Todo mundo pisa no meu calo, vou pisar também. O que você me desejar, eu desejo para você em dobro. Não. Se você permanece no amor, você permanece em Deus e Deus em você. Essa é a principal escolha das nossas vidas, irmãos. Por isso as Escrituras dizem, não vos canseis de fazer o bem, porque vai cansando, irmão. É muita pancada que a gente toma, é muita decepção, muita frustração, as pessoas nos tratando de qualquer jeito. Não olhe para as pessoas, irmãos. Muitas vezes você tem que tirar o olhar das pessoas e olhar para Deus. Olhar para aquele que é eito libre, olhar para aquele que é puro amor. E escolher fazer parte desse reino, sempre. Sempre, irmãos. Porque você pode até pensar, poxa, mas não vai valer a pena, porque se eu continuar assim, muitas pessoas fazem e desfazem, e eu não posso dar o troco, eu não posso me vingar, eu não posso responder o mal com o mal. Não, irmãos, não pode. Existe um império que já venceu esse mundo. Jesus disse, eu venci esse mundo. Por isso, nas aflições, tenham um bom ânimo, não desistam, não se rendam, não se entreguem, não abandonem o caminho, tenham um bom ânimo. Nas aflições, por quê? Porque esse mundo, irmãos, ele já foi derrotado na cruz. Glória a Deus. O sangue do próprio Deus, o sangue do próprio amor foi derramado neste mundo e ele foi vencido e derrotado. É só questão de chegar a hora certa, dar, como diz também as Escrituras, dar o número dos eleitos a serem salvos, porque às vezes falta, né? Uma pessoa que vai nascer hoje, vai nascer amanhã, talvez Deus queira esperar que essa pessoa nasça para depois fazer parte do número de eleitos que estarão na glória. Se Deus tivesse finalizado a história há 15 anos e 3 dias, o Petro não faria parte da glória celestial. Deus não poderia ter encerrado o mundo, ou não poderia encerrar o mundo em 1979, graças a Deus, porque senão eu não estaria na glória celestial. Deus tem a contagem dos seus, irmãos. Ele sabe a hora certa desse mundo ser findado e aí ser estabelecido e imposto o império do amor. E é toda a maldade ser extinguida para todo sempre. Isso ocorrerá. E para nós fazermos parte disso, o conselho do apóstolo João é: permaneçam no amor. No amor, irmãos. Não é somente na igreja. Não adianta você permanecer na igreja e o amor se esfriar. Se abandonar o primeiro amor, como diz o próprio Jesus, falando à igreja lá em Apocalipse. Quando ele diz, olha, está falando o pessoal da igreja, então eles estavam na igreja, estavam indo na igreja, estavam mesmo no ambiente de perseguição, no ambiente hostil, eles estavam indo na igreja. Você pensa, poxa, num ambiente tão difícil,
tão persecutório, tão hostil a eles, mesmo assim eles estavam indo na igreja louvando, cantando, orando a Deus. E Deus falou: mas vocês abandonaram o primeiro amor. Não basta vir à igreja, venham à igreja para cultivar esse amor no seu coração e nós estimularmos uns aos outros a continuar amando, apesar da maldade aí fora, e até, principalmente, olhando para essa maldade aí fora, a qual nós não devemos, não podemos fazer parte de jeito nenhum. Olhando a feiura do mundo lá fora, a gente precisa olhar para a beleza de Deus, de um Deus que é puro amor, e falar: eu quero fazer parte do reino dele, não deste mundo horrível que será aniquilado logo em breve. Permaneça no amor, porque quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então, irmãos, quem não ama, vive uma teologia fajuta, porque amor é a verdadeira teologia, é como você conhece a Deus. Você não conhece a Deus porque leu sobre ele, você conhece a Deus quando vive ele, vive o que ele é, ou seja, vive o amor em relação a tudo e a todos. Diante de todo ser humano, você tem que carregar o amor para com essas pessoas, para com a vida, para com tudo, irmãos. Toda expressão, quanto mais, porque toda expressão de Deus é uma expressão de amor. Então, quanto mais você exprimir e viver e se relacionar em amor para com todos, mais Deus você estará vivendo. Amor é a nossa fé, irmãos. É nosso estilo de vida. Conhecer Deus é saber que você é amado infinitamente por Ele e saber que amar é a nossa missão. Amar é o que a gente precisa realizar nesse mundo. E aí a gente vai para a ética, terceiro ponto. Sabemos que Deus é puro amor. Segundo, que a gente conhece a Deus só amando. Quem não ama não conhece a Deus. Quem ama conhece a Deus e é nascido dele. E o terceiro ponto, a gente precisa trazer, já dito bastante, mas viver esse amor na prática, e essa é a ética cristã. A ética pergunta: como devemos viver? O apóstolo João diz: amados, primeiro, você parte do amor que Deus já tem por você. Amados, você é amado. Amemos-nos uns aos outros. Por quê? Porque o amor procede de Deus. E amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Então, irmãos, primeiro, antes de tudo, antes de você existir, Deus te amou. Ele te amou, morreu na cruz antes da fundação do mundo, Cordeiro que morreu antes da... Então você foi amado para você vir à existência, e foi amado ao ponto de já vir à existência, perdoado antes do seu primeiro pecado, porque o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Então você já nasceu sob o signo do amor. Você já nasceu totalmente amado e nunca viveu um único segundo da sua vida sem ser amado. Esse amor, no Evangelho, na cruz, no Espírito Santo, Deus canalizando tudo o que Ele é para te transformar e te ensinar o amor. A palavra te ensina o amor, o Espírito Santo te ensina o amor, a cruz nos constrange e nos leva a amar. Então você veio amado a esse mundo, foi perdoado antes do seu primeiro pecado. Esse amor constantemente é o que Deus é, a obra do Espírito Santo, é fruto do Espírito, o amor. Ele está fazendo isso, e aí, a partir disso, a gente precisa amar. Nós viemos amados, o Espírito Santo trabalha em nós para amar, e aí nós amamos. Essa é a ética cristã. Como o apóstolo Paulo diz, é uma fé que atua. Como é que a nossa fé atua? Ela atua pelo amor. A nossa fé não é uma fé imóvel. Primeiro ela age, e ela age na vida das pessoas, não passando e ignorando elas, mas ela age em amor. Então a nossa fé precisa expressar o amor que simboliza o nosso encontro com Deus e o que a gente aprendeu dele. Que aprendemos dele na cruz, no Espírito Santo, na palavra, e o que ele é em nós. Esse amor precisa ser expresso no mundo. É a manifestação de Deus em nós. Por isso Jesus diz: vocês são luz do mundo e sal da terra. Brilhem essa luz. Levem sabor a este mundo. Como? Amando.
É a fé que atua pelo amor. Então, o amor não é um conselho, não é uma sugestão. Sempre que você ama, você escolhe Deus naquele momento, naquela ação, naquela atitude, naquele pensamento. Quando escolhe o amor, escolhe Deus. Quando rejeita o amor, você, naquele momento de raiva, de contenda, de problema, com uma dada pessoa, você rejeita o amor, você rejeita Deus. Por isso que eu preguei há uns tempos atrás, algumas pessoas até vieram me procurar, eu falei fortemente sobre o perdão, porque se você não perdoa, você leva uma sombra escura no seu coração, e se parte para o ódio, quem anda no ódio, anda nas trevas e não sabe para onde vai, e não sabe onde isso vai dar. Então, toda vez que você não perdoa, você escolhe guardar por uma pessoa algo que não é amor. É rancor, é raiva, é um sentimento que a gente sabe que tem a sua agressividade, a sua violência. Há em você um quê de maligno quando você guarda essa raiva, irmãos. Então, perdoe, porque quando você perdoa, você está escolhendo o amor, você está escolhendo Deus. Então, toda vez que você rejeitar agir em amor, você está rejeitando o Deus que é amor e de onde procede todo amor. Por isso, Jesus fala que nós somos chamados a amar bons e maus, justos e injustos. Jesus diz: ame quem não te ama, ore por quem não te persegue, porque assim você estará sendo filho do vosso Pai que está nos céus, que faz nascer o sol. Sobre quem? Sobre os bons? Não, sobre os bons e sobre os maus. Faz vir a chuva sobre os justos e sobre os injustos. Então, quando você escolhe amar sempre, mesmo os ímpios, mesmo as pessoas que te ferem, mesmo as pessoas maldosas, você está escolhendo Deus. Porque se você amar, como Jesus disse, se você amar só quem te ama, o que estarão fazendo demais? Até mafioso, até os corruptos fazem isso. E se você saudar só quem te saúda, o que você vai estar fazendo demais? Você não está vivendo o Evangelho na sua plenitude. Então, irmãos, eu falei isso, não sei se foi numa pregação ou numa reunião de oração. Você tem que amar, apesar das suas escolhas e opções políticas. Amar Bolsonaro, amar Lula, amar Dilma, amar Tarcísio, amar os filhos do Bolsonaro, amar Trump, amar Putin, amar Maduro, amar todo mundo. A nossa missão é amar a todos. Porque Jesus diz: ame os seus inimigos. Nós estamos falando de um Deus que tem esse nível de sublimidade. Ame Hitler, ame Gengis Khan. Amar não é concordar. Você pode discordar 100% das atitudes de dada pessoa. Do Hitler, especialmente, eu acho que não tem dúvida, não tem discussão nem partidarismo político. Mas você o ama. Porque se você não ama e guarda em você uma ira, um ódio, a justiça, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então você, no seu coração, não deve permitir entrar em você nada anti-amor, porque está vindo em você, não é algo meramente anti-amor, é anticristo. Porque Cristo, que é Deus, ele é heterolíbero, ele é puro amor. Se entra em você algo que não é amor, entra em você algo anticristo, entra em você algo que pode levar em você criar sentimentos ruins. Sentimentos ruins nunca é bom, irmãos. Deixe com Deus a justiça. Se indigne, discorde e pontue a sua posição contra algo que você ali analisando vê de ruim e de maligno. Mas não deixe isso entrar no seu coração. Porque senão produz o que a gente vê por aí. Pessoas que por razões políticas atiram nas outras. Muitas vezes pensando que está fazendo uma boa causa. Não. Porque está entrando trevas. E passa a ser uma brecha escancarada para Satanás entrar. Ame, irmãos. Ame o Bolsonaro. Essa é a nossa missão, é amar. Amar até inimigos. Ame o Bolsonaro. Ame o Lula. Esse é o tamanho do Evangelho. Porque nós vamos chamar. Toda vez que você rejeitar o amor, você está rejeitando aquilo que é amor. Toda vez que você escolhe amar os seus inimigos e orar por aqueles que vos perseguem, você está vivendo o Evangelho, vivendo o que Jesus ensinou, vivendo que Jesus morreu na cruz para nos dar o exemplo. Ele não morreu aqui pelos inimigos. E ainda o que ele falou é: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Estevão, seguindo o exemplo da cruz, qual nós deveríamos aprender, ele sendo apedrejado por pregar a palavra de Deus, e ele não falou: Deus, são todos ímpios.
Tem coisa mais lógica e sem discussão? São ímpios, são maldosos, estão me matando. Mas ele escolheu falar: Senhor, não lhes imputes esse pecado. É o nível da fidelidade. Eu não vou permitir que nada entre no meu coração. Então, o meu coração é: Senhor, não impute a essa pessoa pecado nenhum. O Senhor é o justo juiz, o Senhor sabe como vai ser julgada essa pessoa. Mas no meu coração, eu não vou desejar nada de mal a essa pessoa. Vou desejar que ela se converta, vou desejar que ela se arrependa, vou desejar que essa atitude cruel dela faça alguma coisa tocar no coração dela e ela repensar suas atitudes. E por Estevão ter feito isso, em vez de ter xingado: vocês são ímpios, impuros, vocês vão para o inferno, talvez todas as realidades. Eu poderia ter falado tudo isso. Vocês são ímpios, vocês estão indo contra o Deus encarnado, vocês estão indo contra as escrituras antigas que nossos pais receberam, vocês são ímpios, vocês vão para o inferno, e ofendido eles. Pelo contrário, a oração em alto e bom som foi: Pai, não lhes imputes esse pecado. E diante dessa oração havia um homem chamado Saulo, irmãos. E essa atitude, que não era uma atitude humana, era uma atitude divina, era uma atitude de amor pelo maldoso, pelo malvado, tocou alguém chamado Saulo, e aquilo deve ter ficado martelando nele, até depois Saulo ter sido encontrado por Jesus. Qual é a marca que a gente está deixando, irmãos? Vamos responder o mal com o mal? Ou nós vamos responder o mal com o bem, responder o ódio com o amor? Francisco de Assis que falava, né? Onde houver ódio, que eu leve amor. Nós somos chamados a essa missão, irmãos. Nosso Deus é puro amor. Nós só conhecemos Deus amando e nascemos de Deus se nós amarmos, porque o amor procede de Deus e a nossa missão é única, uma só: amar. Amar as pessoas e ajudá-las a enxergar a sua maldade. Pastor, mas é difícil. Peça mais Deus na sua vida, porque Deus é amor. Mais Deus, mais amor. Essa é a lógica do Evangelho. Está difícil amar? Passe mais tempo com aquele que é amor. Está difícil amar? Peça ajuda ao Espírito Santo. Senhor, me ajude a amar essa pessoa. E amar não é aceitar a pessoa pisar em você, te fazer de capacho, tá? Amar é você amar, não nutrir sentimentos ruins, e tentar lidar com a complexidade daquela pessoa problemática, ou agressiva, ou, de novo, na política também. A gente ama, mas não concorda, discorda e pede ao Espírito Santo que esse amor continue, porque a gente precisa permanecer no amor, porque quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. A gente permanece no amor e tenta, em amor, lidar com aquelas maldades da pessoa, tentando impedir essas maldades, tentando contrapô-las e tentar vencendo-a com algo bom, não com embate, combate ou violência, nada disso. Peça a Deus isso que Ele pode fazer, porque o amor procede de Deus, então é a Ele que nós temos que ir como fonte do que nós precisamos para viver. E por fim, irmãos, lógica, que é o amor como princípio que tem que reger o nosso pensamento. Se o império do amor será estabelecido no fim dos tempos, irmãos, tudo que você fizer contra o amor, anti-amor, é contrário a esse reino que será estabelecido. Pense sempre em encontrar um caminho, irmãos, na sua vida, no seu pensar, que exalte o amor no seu interior e exalte o amor nas suas relações. O amor deve ser a nossa lógica, a nossa motivação. O mundo reclama: eu sou pouco amado. Irmãos, a sua missão é amar. Mesmo que você não seja tão correspondido, não seja tão amado pelas pessoas como você gostaria, isso é a missão delas. A sua missão é amar. Mas, pastor, eu sou pouco amado. Sim, mas isso você não pode fazer muita coisa. Você é muito amado por Deus. E isso já deveria lhe trazer segurança. Agora, a sua missão é, apesar disso, ame mais. Ame melhor, ame sempre. Porque o amor é o nosso propósito de vida. Você é chamado para a cruz. E a cruz é o símbolo máximo do amor não merecido que nos foi dado. E às vezes você vai ter que amar até a pessoa não merecendo, como nós dissemos. Ame os inimigos, ore pelos que não perseguem. Nós vamos amar até quem não merece. Amor no Evangelho não é opcional, irmãos. É uma questão de identidade, é uma questão de escolha, de jeito de viver.
É uma escolha de Deus em nós, porque Deus é puro amor. E todo encontro que você tiver com o ser humano use a lógica do amor para enxergar a vida, enxergar aquela contenda e não se corromper. Vamos ficar de pé, queridos? Então, irmãos, o amor não é meramente um sentimento, tá? Nem mesmo um mero mandamento, um valor moral. O amor é o próprio Deus agindo em nós. Então, tem uma hora que o pastor prega sobre o mandamento X, mandamento Y, o mandamento do amor. Não, irmãos, não estou pregando um mandamento, estou pregando o próprio Deus que precisa estar agindo em nós. É algo muito maior. E a partir do amor vem todos os dons, vem todas as virtudes. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Vamos orar, queridos? Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor. O Senhor ser assim. Deus poderia, a existência desse universo e o Senhor poderia ser completamente diferente. Alguém que só quer reinar, quer estabelecer domínio e poder sobre criaturas que Ele criou para servir, como até os deuses pagãos eram vistos assim, seres poderosos que criaram a humanidade para trabalhar para eles, para adorar a eles, algo de vanglória, querendo ser bajulado por criaturas criadas para o adorar. O Senhor não é assim, Senhor. O Senhor é puro amor, o Senhor nos criou para sermos alvos do seu amor e para participarmos desse amor. Pai, transforma o nosso coração, Pai. Tua palavra diz que o coração humano é um coração de pedra. Mesmo estando num ambiente que o Senhor fez tudo por amor por nós. Tira esse coração de pedra, nos dá um coração de carne, nos ajuda a viver essa realidade tão sublime, irmão, Deus, que a gente vive tão pouco, deveria viver tanto mais. Se a gente só amasse, Senhor, como a nossa vida seria melhor, como o nosso coração seria melhor, como seríamos pessoas melhores, e como o Senhor habitaria muito mais em nós se a gente fizesse as escolhas do amor. Nos ajuda, Senhor, a viver essa fé, a viver esse evangelho, que muitas pessoas focam em tantas coisas menores das escrituras, pequenos pecadinhos, pequenas coisas que esquecem do principal. O Senhor mesmo disse, vocês dão dízimo, dão hortelã, do cominho, mas esquecem as coisas principais, a misericórdia, a compaixão e o amor. Nos ajuda, Senhor, a amar cada vez mais. Que haja mais amor no lar de cada família aqui, Senhor. Amor do cônjuge um pelo outro. Hoje em dia, Satanás trabalha tanto nisso, destruindo os lares. As pessoas querem ter razão, as pessoas querem ser satisfeitas em todas as suas expectativas, não podem ser frustradas, e há pouco amor, Senhor. Abençoa que haja perdão, haja tolerância, haja amor, que os casais se amem, Senhor, para que as famílias permaneçam unidas e o reinado do Senhor reine também nas nossas casas, entre casais e filhos, na família como um todo, que a política não destrua o amor, está vindo aí o momento de eleição, que não destrua as amizades. Senhor, nos ajuda a amar, Senhor. Ajuda a amar inimigos, a orar por quem nos perseguir, nos ajuda a amar no trabalho, amar na família, amar no clube, onde formos, amar na igreja, nos ajuda a amar sempre, Senhor, porque estaremos vivendo o Senhor, escolhendo o Senhor e tendo mais do Senhor em nós. Alarga nosso coração, transborda em nós essa realidade e habita em nós, Pai. E queremos permanecer no amor, apesar das agruras dessa vida, nos ajuda a permanecer no amor, Pai, para que o Senhor permaneça em nós e nós em Ti. Nós pedimos essa bênção, esse milagre, porque amar é um milagre. Esse mundo mau, e nós sendo maus, amar é um milagre. Faz esse milagre em nós, Pai, até o último dia das nossas vidas, escolhermos o amor. Pedimos em nome de Jesus.